E hoje eu vou entrevistar o jornalista Wagner Barreira, que trabalhou em Veja, o Estado de São Paulo, TV Cultura, Jornal do Brasil e também na revista Aventuras na História. Como escritor, o Wagner lançou em 2018 o livro Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. E o Wagner acaba de lançar o romance histórico Demerara. Demerara era o nome do navio que trouxe a gripe espanhola para o Brasil em 1918 e trouxe também o imigrante galego Bernardo Gutierrez Barreira, o avô paterno do Wagner. E para me ajudar nessa entrevista, hoje eu convidei o pesquisador e historiador Henrique Trindade, que é do Museu de Imigração do Estado de São Paulo, e o Henrique ministra os cursos Pesquisando Documentos de Família, ó a ligação, Registros de Imigrantes, História e Pesquisa, Imigração Italiana, História, Pesquisa Genealógica e Cidadania. Wagner, primeiro, um bom dia para você, muita alegria estar aqui de novo, né? Dessa vez meio longe, a última entrevista nossa foi pessoalmente. Agora, não foi um pouquinho de sorte, né? Quando você estava pesquisando gripe espanhola, você não ia imaginar tudo que iria acontecer nesses últimos meses, né? De forma nenhuma. O livro nasceu, na verdade, em 2016. Eu precisava de um projeto, queria escrever um livro de ficção, precisava de um projeto e lembrei da história do meu avô, que é um ser quase sem história. Fui no Museu no Museu da Imigração, na Hospedaria do Imigrante, e fui atrás do nome dele, que eu tinha descoberto meio sem querer, porque o meu pai tinha um documento da década de 40 em que estava escrito lá Bernardo Gutierrez Barreira Filho. Eu falei, bom, eu já tenho o nome dele para pesquisar. E encontrei uma referência, a única referência que eu encontrei foi um navio que ele usou para vir para o Brasil, e era o Demerara. Aí o passo seguinte foi ir para o Google, e no Google, tudo que eu encontrei de Demerara, fora as referências ao açúcar, tal, colombiano, de Granada, tal, era sobre saúde pública. Eu falei, opa, e aí me dei conta que o Demerara era o navio que tinha trazido a gripe espanhola para o Brasil. Desse meu avô, o livro tem 150 páginas, mas do meu avô eu tenho 3 informações. Que ele veio para o Brasil no Demerara, descobri o nome dele, veio para o Brasil no Demerara, e que supostamente ele morreu no dia do batizado do meu pai, em 1919. Aí, com base nisso, eu comecei a pesquisar, enfim, para tentar entender o que foi esse período, não só no Brasil, mas na Espanha também. Então, fiz uma viagem para Vigo, que é onde supostamente ele vive antes de embarcar, e a partir daí comecei a escrever com muita leitura enfim, basicamente de material médico mesmo, e de livros sobre a cidade naquele período, que era uma cidade em construção, um princípio de industrialização. O movimento sindical tinha feito a maior greve, uma das maiores greves, né, porque teve uma greve em 1907, mas a greve de 17, que foi uma das maiores greves, tinha rolado no ano anterior. Então, eu acabei juntando tudo isso e parti para um romance. Então, o romance é uma ficção absoluta que eu tento escorar, enfim, eu uso como pilar os fatos históricos do período. Então, tem a greve, tem a chegada dos imigrantes, tem principalmente a gripe espanhola, que é acho que é o protagonista oculto do livro. Bom, vou também fazer uma pergunta para o Wagner. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Marcela. Enfim, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Falar também que o livro do Wagner vai tratar aí de 2 temas super contemporâneos, né? Desde meados do século XIX, a gente vive a era das migrações em massa, né? No século XXI também é o tema da moda, né? E agora, por conta do coronavírus, pandemia, né? Também um tema da moda. Wagner, eu atendo centenas de pessoas todas as semanas, agora de forma online, essas pessoas buscando registros de antepassados, a maioria registros de antepassados imigrantes. E uma coisa que eu tenho percebido já há bastante tempo, né, desde 2014 que eu trabalho com isso, é que
pesquisar a história de um familiar ou pesquisar a história de um antepassado aproxima mais as pessoas dessa história com H maiúsculo. Né? Então, as pessoas se veem muito mais envoltas a essa história com H maiúsculo, né? Por exemplo, um descendente de italiano que quer saber mais sobre o que foi a unificação italiana, né? Ou um descendente de espanhol que quer saber mais sobre, por exemplo, o movimento sindical, né? Enfim, como você citou, né? Eu queria saber justamente que você pudesse traçar alguns comentários a respeito disso, né? De como que essa inspiração pela história do seu antepassado, né? Do seu avô, por mais que seja um livro de ficção também, né? Baseado em alguns elementos aí de história real, fez com que você se aproximasse desses temas da história com H maiúsculo, que muitas vezes as pessoas acabam não se interessando, mas no final das contas veem que esses temas são muito próximos da história da própria família, né? Enfim, como que a gente vai percebendo essa linha histórica, como que esses temas históricos se aproximam de nós mesmos. Bom, eu sou obcecado por história. Imagino que se não tivesse estudado jornalismo, eu teria tentado me transformar em historiador. E tive essa passagem que foi muito, muito feliz na revista Aventuras na História. Então, acabei juntando os dois prazeres, né? O prazer de ser jornalista, de escrever, com informação histórica, que, enfim, a frase é gasta, mas vale muito. Se você não entende a sua história, você não entende seu presente. Se você não entende o presente, você não consegue projetar o futuro. O que tem no livro, que, enfim, que eu já tinha passado de uma forma genérica, e o que o livro fez foi aproximar isso de uma construção, ainda que ficcional, mais próxima da minha existência. 1918 é o último ano da Primeira Guerra. Então, começaram a aparecer coisas na história, com H maiúsculo, como você chama, que não eram tão comuns. Uma delas, por exemplo, é a subida de preços. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu na Espanha também. Vigo, por exemplo, é uma cidade famosa pelas conserveiras, como eles chamam, né? De lata de sardinha, peixe enlatado. E isso trouxe muita riqueza para a cidade. Quando começou a guerra, o fato de você ter uma comida em lata, que você podia abrir em qualquer lugar, tal, acabou chamando a atenção das potências que estavam em guerra. A Espanha era neutra na época. E essa comida galega acabou indo para o front e deixou os caras sem comida na Galícia. Isso gerou uma inflação no local, assim, aumentou o preço de pão, aumentou o preço de tudo quanto foi gênero. Você tinha uma restrição de importação também. Era muito complicado você importar coisas. O meu personagem, na fase que ele vive em Vigo, ele faz pequenos serviços no porto, mas basicamente ele é um contrabandista. Ele vai trazendo, ele descarrega navios com coisas que chegam da América ou da Inglaterra. Então, ele contrabandeava cigarro, charuto, café, açúcar. Na história específica da imigração, foi muito curioso, porque eu trabalhei muito com um livro espanhol sobre a Primeira Guerra em Vigo. E nesse livro tem um gráfico do que foi o efeito da guerra na imigração. E foi um baque. As pessoas começaram a emigrar menos, porque, primeiro, era mais arriscado fazer a travessia, né? E segundo, porque tinha pouca gente disposta realmente a correr risco e a tentar ir para um outro país dentro de um ambiente estranho e turbulento. No caso da gripe espanhola, a gripe espanhola chega na cidade do meu personagem, da cidade europeia do meu personagem, depois que ele embarca. O navio, o Demerara, vem de Liverpool. Então, ele embarca ali em setembro, a gripe chegou no final de setembro, começo de outubro, e foi devastadora também. Tal como no Brasil, os números oficiais brasileiros falam em 35 mil mortos. Mas tem um documento, um depoimento do Monteiro Lobato, que ele deu nos anos 30, tal, sobre o que foi a gripe para o Estadão, onde ele trabalhava.
E ele conta que ele era um sujeito que nem era funcionário do jornal, ele ficava lá, de vez em quando escrevia uma matéria, era meio um rato de redação, ficava ali circulando com uma garotada, vendo os grandes jornalistas trabalhando e tal. Bom, quando chegou a gripe espanhola em São Paulo, a família Mesquita se asilou, buscou asilo nas fazendas que eles tinham. E a redação começou a cair de cama inteira, o Rangel Pestana, o subdiretor, o editor-chefe, todo mundo foi ficando doente e não conseguia trabalhar. E o Lobato montou um grupo lá da molecada, e os caras começaram a fazer o jornal, e o jornal saiu todo dia, porque era feito por uma rapaziada, e todos os dias o Lobato falava, bom, quando o doutor Mesquita descobriu o que a gente fez com o jornal dele, a gente vai ter problemas seríssimos e tal. Mas, bem ou mal, o jornal acabou saindo, enfim, com toda a fleuma do Estadão. Eu uso esse exemplo para dizer que a doença foi devastadora aqui. O Nelson Rodrigues cita casos de mortos caindo pelas ruas, pessoas mortas no meio-fio. Tal. Eu usei um pouco desse material para falar da passagem do protagonista por Santos. Ele foi preso, enfim, eu não vou dar muito spoiler do livro, mas enfim, ele estava preso e sai da cadeia justamente para recolher os corpos que estão nas casas e nas ruas. Então, para o efeito devastador na pandemia na época, eu acho esses números muito modestos. Nós chegamos a 1 milhão de mortos com o Covid, semana passada. Os dados da pandemia de gripe espanhola falam entre 20 e 100 milhões. Só essa diferença de mortos entre 20 e 100 já mostra que a subnotificação era o padrão da época. Não se sabia muito bem como lidar com estatística de saúde. Então, essas coisas todas foram se aproximando, esses grandes fatos foram se aproximando, e eu fui utilizando na narrativa do jeito que dava, porque o livro é narrado em primeira pessoa. Então, não dá para você ter um olhar de fora e falar, ó, 20 mil pessoas morreram, 35 mil pessoas morreram no Brasil. Mas dá para mostrar os efeitos da doença aos olhos do personagem. O Wagner, e do navio Demerara, que é o nome do livro, onde você achou e o que você achou sobre o Demerara? O Demerara foi construído no estaleiro inglês e faz parte de uma linha de navios que homenageavam os portos de açúcar da América, daí vem o nome Demerara. Teve um Demerara anterior, um veleiro Demerara, que teve uma vida catastrófica, assim. Ele naufragou, mas passou por vários perrengues e, no fim, naufragou. O Demerara do século XX é um navio heróico para a Inglaterra. Foi o primeiro navio mercante britânico que afundou um submarino alemão. Então, teve uma comoção no país, ele desfilou em Londres, o comandante do navio desfilou em Londres, foi tratado como um herói. Mas enfim, nessa viagem que trouxe a gripe espanhola, em 1918, o navio foi atacado de novo por submarinos alemães. Tem uma notícia de um jornal carioca chamado Gazeta de Notícias, cujo título é Demerara fez péssima viagem, e conta esses perrengues. O navio foi atacado e teve alguns mortos durante a travessia. O jornal cita pelo menos 4 pessoas que morreram. Mas, basicamente, é um navio aziago, né, porque acabou trazendo a doença para o continente americano. Wagner, na sua fala anterior, sim, me vieram algumas coisas na minha mente que eu trabalho no dia a dia, né? Enfim, uma que eu chamo dos mitos da imigração, que é uma ideia que a população tem aqui em São Paulo, pelo menos, de que a imigração se dá muito mais das pessoas fugindo da guerra, quando, na verdade, isso é a exceção e não a regra. Lembrei também da crise dos 5Gs, que é colocada em São Paulo em 1918, que é gripe, gafanhoto, geada, guerra e greve, né? Tudo isso acontecendo em 1918, justamente no ano da chegada aí do seu personagem, né? E também dos casos que você mencionou da gripe espanhola, tem alguns casos bem curiosos, né? Como, por exemplo,
dos mortos-vivos, né, que acabou se espalhando pela cidade, e de fato, em algumas coisas podem ter acontecido, mas como um caso de um italiano que estava embriagado e foi encontrado na República e depois quase foi enterrado vivo no cemitério da Consolação, etc. Né? Eu queria só perguntar, já que você foi no Museu da Imigração, né, e lá funcionou a hospedaria de imigrantes, em 1918 também a hospedaria de imigrantes se transformou, junto com a Santa Casa, no maior hospital da cidade de São Paulo, um hospital improvisado, atendia principalmente quem era bem pobre, né? Quem morava na Moca, no Belenzinho, no Brás. O Monteiro Lobato, que você citou também, ele menciona isso num dos contos dele, de que as pessoas tinham pavor da imigração, porque lá era distribuído o chá da meia-noite, ou pelo menos esse era o boato que corria na cidade. Eu queria saber se em algum momento a hospedaria passa por essa sua obra, ou em algum momento do personagem também, né? Enfim, se a hospedaria de imigrantes em alguma ocasião ela aparece. Aparece sim, aparece de uma forma secundária, mas de uma forma curiosa. O personagem chega ao Brasil, ele é o que hoje na Espanha a gente chamaria de sem papeles. Ele é um indocumentado, ele não tem nenhum documento. Ele foge da prisão. Então, quando ele sai de Santos e vem para São Paulo, ele não tem nenhum documento. E ele precisa tirar um documento para poder trabalhar. Então, ele vai a um cartório na Lapa, e o sujeito fala, mas você não tem nenhum documento? Ele fala, não, eu perdi na viagem, nessa confusão e tal. Ele falou, mas você não passou na hospedaria de imigrantes? E o cara fala, pô, nem sabia que existia a hospedaria de imigrantes. Mas o sujeito do cartório fala, claro que não, né? Ela virou um hospital de campanha, como é que você poderia ter passado por lá? Então, mas você precisa voltar na hospedaria e se registrar. Tá? Falo, claro, tá bom. E fica com esse documento provisório, enfim, do resto do livro, né? Então, é citado, sim. Eu vi muitas histórias da hospedaria. E tem uma coisa importante para falar sobre imigração também, não se fugia da guerra, se fugia da fome, né? Especialmente no caso dos italianos, mas muito no caso da Galícia. A Galícia enfrentou secas severas no começo do século. O destino dos galegos, preferencialmente, não era o Brasil. Eles têm uma imigração muito forte para Havana e para Buenos Aires. Mas tem um contingente muito grande de galegos em Santos e São Paulo e em Salvador. Quando eu fui para a Espanha para fazer a pesquisa do livro, eu inventei uma cidade de nascimento para o meu personagem, que é um pueblo minúsculo. Então, cheguei ali num domingo cedo, fui à igreja, que é basicamente a grande construção do pueblo era a igreja, e a igreja já estava fechada, o padre já tinha feito a missa e se mandado. Mas tinha uma casa grande ao lado da igreja, com as portas abertas, tal. Falei, vou perguntar para esses caras se eles sabem alguma coisa, tal. Aí me apresentei, falei, eu sou do Brasil, e eles começaram a rir, porque todos eram baianos. A família era galega, eles passavam metade do ano na Galícia, o verão na Galícia e o verão em Salvador. E riram muito da história. Falei assim, a gente está aqui sempre, cara, e metade desse pueblo vive no Brasil, tem parentes que vivem no Brasil. Então, a gente tem uma conexão muito grande. E foi uma coisa legal também porque deu para ter algum contato com a língua galega, né? Segundo os galegos, eles dizem isso com muito orgulho, foi a língua que deu origem ao português, né? O galaico português, como eles chamam. Então, foi uma experiência muito bacana. Mas os imigrantes vinham para cá, muitos deles para fugir da fome, e muitos para ganhar dinheiro. Então, tem uma categoria de imigrante que vinha para o Brasil com algum capital, se estabelecia, enfim, e voltava para a Galícia. E tem uma tradição lá na região que, basicamente, ele construía uma casona bonita, plantava umas palmeiras, porque não tem palmeira na Europa, então ele trazia, enfim, basicamente, as palmeiras vinham de Cuba, plantava essas palmeiras, e depois eles faziam ou um hospital ou uma sala de aula. Eles são chamados de indianos por lá. E são uma figura cultural muito forte da história galega. Mas tem muita gente pobre que veio para o Brasil. E esses pobres se estabeleciam nesses bairros que você citou, se estabeleciam na periferia, que hoje é a periferia de São Paulo. Meu livro, por exemplo, se passa em Osasco, que na época era um bairro da cidade. E era basicamente um lugar que você tinha um local
um ou dois locais para trabalhar, tinha uma fábrica de cerâmica e um matadouro, e era o que gerava, o que mantinha a economia desse bairro em construção ainda, muito pequeno e muito precário. Imagino que isso tenha se refletido em várias áreas de São Paulo. O personagem passa também pelo Ipiranga, e é a mesma coisa. Você tem uma área um pouco mais rica do Ipiranga, mas basicamente o Ipiranga era um complexo de chácaras e de casas muito modestas de operários que estavam começando a trabalhar nas indústrias que chegavam. Gente, a nossa conversa está maravilhosa, mas vou encerrar o papo, né? Primeiro agradecendo a participação do Henrique Trindade. O Henrique é pesquisador e historiador do Museu da Migração de São Paulo e falou que atende muita gente que tem as mesmas dúvidas que o Wagner tem. Quem quiser saber quando o parente chegou, em que navio veio, como é que faz para te consultar, Henrique? Bom, existem basicamente duas opções, Marcelo, mas por conta da pandemia elas estão um pouco mais restritas agora, né? Antes você podia ir no museu, fazer a pesquisa no próprio centro de pesquisa, agora a gente só está atendendo por e-mail. Quem quiser anotar agora, enfim, depois também pode acessar o próprio site do Museu da Imigração, mas o meu e-mail é pesquisa@museudaimigração.org.br. Então, as pessoas imaginam só comunidades tradicionais de imigrantes, né, italianos, japoneses, espanhóis, portugueses, mas se vocês forem ver os registros da hospedaria, lá tem registro de pessoa que veio da Guatemala, do Iraque, da Tunísia, da Albânia, enfim, né? Qualquer coisa aí qualquer nacionalidade a gente consegue pesquisar, ou pelo menos tentar ajudar. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Então é pesquisa@museudaimigração.org.br para escrever o Henrique. Henrique, muito obrigado pela participação. O Wagner Barreira acabou de lançar o romance histórico Demerara, que é o nome do navio que trouxe a gripe espanhola para o Brasil e trouxe também o personagem, né, o Bernardo, inspirado no avô do Wagner. Ô Wagner, só terminando, uma dúvida, você falou que ninguém sabia nada do seu avô, nem o nome. E a sua avó paterna? Ela não lembrava? A minha avó paterna se casou de novo, logo depois que ficou viúva, e teve mais 3 filhos. E ela já era, enfim, quando eu tive alguma idade para pensar em conversar com a minha avó, ela já era bem velhinha. Uhum. Então, o que a gente conseguiu na família realmente foram pequenos fragmentos, alguns nomes que aparecem nos livros, tal, porque essa memória definitivamente se perdeu, infelizmente. Então, o livro é um pouco um acerto de contas ficcional com esse passado desconhecido. Muito legal. Então, não percam o novo livro do Wagner Barreira, conversou comigo e com o Henrique aqui. O Wagner tem também o livro de 2018, Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas, em breve nas telas do cinema, né, Wagner? Grande abraço. Olá, curiosos!